o Minecraft. O neto dela ensinou ela a jogar e do nada ela criou um canal no YouTube. Postou vários vídeos e falou que ia zerar o jogo. Mas tem um detalhe que ninguém percebeu. Na descrição dos vídeos diz que todo o dinheiro que ela ganhar com as gameplays vai ser usado pra tratar o câncer do seu neto, que foi quem ensinou ela a jogar. Uma escolinha tinha o dia de levar o seu peixe. A ideia era todo mundo levar um aquário com o seu peixe dourado, peixe beta. Ele trouxe um peixe morto! Imagina seus colegas com um bichinho de estimação e você aparece com um pirarucu. Adorei, vai crescer com uma personalidade tanto. O braço dele é feito de Lego. Enquanto brincava, o menino de 9 anos que nasceu sem braço juntou os blocos pra fazer uma prótese. Ela não funcionava de verdade, mas ele continuou tentando. E anos depois, ele realmente conseguiu fazer um braço que se mexe. Consegue pegar as coisas e até fazer flexões. A aula desse cara tava chata, então ele desenhou uma cena inteira de um filme no caderno. Ele não só fez cada movimento, mas também fez as legendas do que cada personagem fala. Na parte de baixo tem um número da quantidade de desenhos. E eu só consigo pensar quanto tempo demorou pra fazer tudo isso. Esses professores corrigem a prova em 1 segundo. Na China, os alunos se preparam um ano inteiro pra fazer essa prova, pra tentar entrar na faculdade de artes. E aí, passam horas desenhando essa foto, tentando tirar a melhor nota possível pra decidir o seu futuro. E aí, o professor corrige assim. Eu vim até Nova York pra colocar minha cara no telão e tentar bater 10 milhões de inscritos. Em 3, 2, 1... 3, 2, 1... Deu certo. Nesse museu tem uma fonte de chocolate infinita, que nunca para de cair. Você pode comer o quanto quiser, desde que use uma colher limpa pra comer. E o chocolate fica em movimento o tempo inteiro, pra circular e continuar fresco. Eu só me pergunto o que acontece se alguém espirrar, mas enfim. Esse cara fez um despertador impossível de ignorar, porque tava cansado de tentar acordar o filho e ele não levantar. Ele chama uma vez e o filho não acorda. Chama uma segunda e ele nem se mexe. E é aí que ele pede pra Alexa tocar o alarme e isso aqui acontece. Ela foi abrir um champanhe no avião e isso aconteceu. Isso acontece porque a pressão no avião não é a mesma que aqui no chão. Por isso, as coisas que estavam fechadas antes da decolagem ficam com uma diferença grande de pressão que faz elas estourarem. É por isso que você nunca deve colar numa prova. Esse cara tinha a caneta perfeita pra colar, porque quando você passa lá no texto, traduz na hora. Parecia que tava tudo bem, que ele ia tirar 10, mas... Esse cara achou uma câmera de 130 anos e tentou tirar uma foto com ela. Precisa tirar uma parte pra conseguir colocar o filme, que é bem longo, porque ela é panorâmica. E finalmente ele tira a foto, e o resultado ficou incrivelmente bom. Essa professora passou mal, mas as alunas imitaram achando que era coreografia. As alunas eram um pouco dedicadas demais em imitar os movimentos da professora. Então, na hora que ela cai no chão passando mal, todo mundo imitou sem nem questionar. Essa gaveta deveria existir em todos os lugares, porque tem o design mais inteligente do mundo. Ela ganha muito espaço, porque você consegue aproveitar o vão entre as duas gavetas e na hora que você fecha uma, as duas fecham juntas. Se você não conseguir passar por esse buraco, não vai poder fazer essa trilha. Muita gente reclama e diz que esse teste é inútil. E no começo da trilha pode até parecer verdade, mas quando você chega nessa parte, percebe por que ele tá ali. Eu tô surtando por causa dessa foto. Isso aqui é o mar ou um sofá? Porque 90% das pessoas enxergam o oceano com um barco, mas 1% tem certeza que é um rasgo num sofá de couro. Esse menino nunca desistiu, porque queria desbloquear esse celular e simplesmente anotou todas as possibilidades possíveis de senha até algum dia achar o certo. Tudo isso pra conseguir jogar Roblox. No ano novo, começa Vingadores Ultimato exatamente às 9 horas, 29 minutos e 30 segundos. Porque exatamente à meia-noite do ano novo, Tony Stark vai falar: eu sou o Homem de Ferro. O mundo esconde um segredo enorme. Se você fizer uma linha contornando todos os continentes, o mundo vira uma forma que é exatamente um gato, brincando com uma bola que é a Austrália. Ele tava fazendo uma reportagem sobre um cara que fez uma cesta de costas sem olhar. E tava falando o quanto incrível e impossível isso era. Mas quando ele foi explicar o que aconteceu, fez igual. Isso não é uma estrada normal. Porque quando você olha pela janela do carro, os desenhos do muro se juntam e viram uma animação. E dá pra praticamente assistir um filme no meio da estrada. Essa foto tá me enlouquecendo. Isso aqui é um lago ou um muro? Porque metade das pessoas acha que isso é água, mas a outra metade tem certeza de que é só um muro branco. Quem deu o nome dessas cidades? Essa ilha chama Kiribati. Mas os nomes das vilas são Londres, Paris, Polônia e Banana. Esse é o nome mais curto do mundo. Ele chama J, literalmente, a letra J. E não tem sobrenome. Você também sente que o mundo era mais colorido antes? É porque ele era. Quando a gente é criança, a lente que fica no seu olho chamada cristalino é completamente transparente. E as células que veem cor são muito sensíveis. Mas quando a gente cresce, essa lente muda e a gente vê as cores menos vibrantes. Se você pesquisar Minecraft no Google e clicar nesse bloquinho, um mini jogo de Minecraft vai aparecer na
na sua tela. Dá pra minerar blocos começando com a mão, e depois você ganha uma picareta. E cada vez que você atualiza a página, aparece um mundo novo. E se você fecha, aparece um creeper, que explode tudo. Inventaram uma cadeira contra a babaca. Ele tava cansado do seu amigo chutar a cadeira o tempo inteiro, então criou esse treco, que percebe o pé dele e resolve o problema. Mas aí, começaram a dar tapa na orelha dele. E aí ele criou isso. Moço, você tá bem? Você quer um abraço? A borracha não apaga as marcas de lápis, e sim rouba elas. Um risco de lápis é só um monte de grafite empilhado no papel. Quando você passa a borracha, ela esquenta e fica pegajosa. E os pedacinhos de grafite grudam nela, que se desfaz e tira eles do seu papel. Os filmes são uma mentira. Em Round 6, na cena do esconde-esconde, os atores quase não correram. Então, pra parecer que eles estavam cansados de correr tanto, eles ficaram pulando antes de gravar. O labirinto também não era tão alto, e eles tiveram que editar pra parecer que tinha vários andares. Pra cenas do bebê, eles usaram um boneco com vários pontinhos pra substituir na edição. Mas quando o Ji-hoon tava cruzando a ponte, nem isso tinha. Ele tava só segurando a jaqueta mesmo. E pra cena final, eles realmente construíram a plataforma. E os atores precisaram usar uma corda pra não caírem. E eles realmente estavam pendurados no alto. Qual a pessoa mais sortuda da Terra? Esse é o Frank Selak. Aos 30 anos, o trem que ele tava descarrilhou e caiu no rio. 17 passageiros se afogaram, mas ele sobreviveu com só um braço quebrado. Um ano depois, na sua primeira viagem de avião, ele foi arremessado pra fora da porta, mas caiu num palheiro e não se machucou. 3 anos depois, o ônibus que ele tava caiu num rio, mas ele sobreviveu. E em 1970, o carro dele pegou fogo 2 vezes e ele não se machucou. E depois de tudo isso, em 2003, ele ganhou $1 milhão na loteria. Animais que viram outra coisa quando estão molhados. Uma coruja normal é assim, mas molhada fica desse jeito. Isso é um koala, mas molhado ele fica assim. Meu Deus do céu, o que é isso? Crê em Deus Pai, que demônio! Bicho preguiça. Por que todos eles viram demônios quando pegam chuva? Galinha. Quando ela se molha, fica assim. Sem ofensa, mas que macaco! É incrível que esse tenha sido o único normal. Por fim, peixe. Qual o nome real desses produtos? Todo mundo chama isso de zíper. Mas isso, na verdade, é o nome de uma marca. O nome certo é Fish Claire. Isopor também não é o nome oficial disso aqui. E sim, poliestireno expandido. Eu vou continuar falando errado. Plástico bolha também não é o nome real disso. O certo é embalagem protetora com almofada de ar. Isso aqui é um frisbee, certo? Errado, porque esse também é o nome da marca. Isso é um disco voador. E Makita, na verdade, é o nome da marca. O nome é serra circular. Nas cenas de cirurgia dos filmes, pra parecer que tá cortando sem o ator realmente se machucar, eles usam isso. Um bisturi sem corte que tem uma bolsinha, que quando você aperta, sai sangue falso. Já as seringas são retráteis. Quando você pressiona a agulha, ela vai pra dentro da seringa. E parece que a pessoa tá sendo perfurada. Quando um ator leva uma facada, ela normalmente é de plástico ou retrátil. E tem um caninho por trás de onde sai o sangue falso. Eu sempre quis saber isso. Por fim, pra fazer cenas de sangue sem sujar o estúdio, eles usam essas poças falsas. Qual personagem tem a sua altura? Se você mede 1,70, tem a mesma altura de um gorila, do Harry Potter, do Mario e da Moana. Calma, quê? Se você tem mais ou menos 1,60, tem a mesma altura da Billie Eilish e do Scooby-Doo. Mas se a sua altura é entre 1,40 e 1,50, tem a mesma altura da Ariana Grande, Lady Gaga e da Edna Moda. Eu achava que era menos. Se você tem entre 1 metro e 1,30 m, tem a mesma altura da Peppa Pig, do Mestre Yoda, dos Smurfs e dos Oompa Loompas. E se você tem exatamente 1,47, tem a minha altura. Quanto tempo dura um dia de escola nesses países? No Japão, eles entram às 8 e saem só às 3. E antes de ir embora, eles precisam limpar a escola. A Finlândia tem um dos menores dias de aula, que dura só 4 horas. E eles quase não têm lição de casa nem provas. Na China, as aulas começam 7 da manhã e terminam 10 da noite. Gente, por quê? Já na Coreia do Sul, um dia normal de aula dura 8 horas e meia. Mas muita gente fica depois pra continuar estudando. Já no Brasil, depende da escola. Eu vou fazer sua mão flutuar com o poder da mente. Estende a sua mão esquerda e coloca a sua mão direita bem em cima. Faz força pra baixo o máximo que você conseguir. E ao mesmo tempo, com a esquerda, faz força pra cima, de um jeito que as duas não saiam do lugar. Em alguns segundos, a sua mão esquerda vai flutuar quase como um balão. Só não para de empurrar e não deixa suas mãos tremerem, mas empurra o mais forte possível. Agora, a gente tá quase terminando e se funcionar, se inscreve. Em 3 segundos, tira a mão direita de cima. 3, 2, 1. O quão saudáveis são os seus pulmões? Respira fundo e agora aprende a respiração. Se você já falhou aqui, tem o pulmão tão saudável quanto o de um fumante. Recomendo que você vá ao médico. Se você perdeu aqui, tá um pouco melhor, mas ainda assim não tem os pulmões muito saudáveis. Perder aqui significa que você tem os pulmões normais, saudáveis.
E se você chegou até aqui, tem pulmão de atleta. Eu vou enviar o seu comentário pro espaço. Esse satélite deixa você mandar qualquer foto pra lá. Então eu tirei um print do meu canal, mandei pra ele e agora eu preciso esperar pra ver se vai dar certo. E se funcionar, eu vou escolher um comentário desse vídeo pra mandar pro espaço. Essa é a nova música mais curta do mundo. Essa menina quer quebrar o recorde que era dessa música. Então ela bateu palma, tocou o ukulele e cantou o mais rápido que conseguiu. E o resultado foi esse. Isso parece papel toalha, mas quando você puxa, ele não sai. Em alguns países, ao invés de usar papel pra secar a mão, pra ser mais ecológico, sai esse pano de dentro do suporte. Aí você usa e ele volta pra dentro pra ser reutilizado pela próxima pessoa. Só 1% das pessoas acerta quem acertou o buraco. Pode parecer uma tarefa simples, mas a menos que você consiga acompanhar muito bem cada bolinha, é uma tarefa extremamente difícil conseguir entender quem realmente acertou a bola no buraco. Na China, criaram uma capa pra língua que faz você não sentir o gosto de alguma comida ou bebida. É só colocar e ele cobre 100% das suas papilas gustativas. Aí você pode tomar remédios com gostos nojentos sem sentir nada. Essa menina tem um buraco entre os dentes e é tão grande que ela consegue passar a língua inteira. Isso faz ela não conseguir morder várias comidas, tipo sanduíche ou batata frita. E isso aconteceu porque ela chupava muito o dedo quando era criança. Isso é um show silencioso. Cada pessoa usa um fone de ouvido e escuta a música ao mesmo tempo, só que sem realmente ter barulho. E parece muito legal, até você tirar a música. Porque os gatos têm medo de pepino. Os gatos são feitos pra identificar o perigo e fugir o quanto antes. E quando o pepino aparece do nada, a primeira coisa que ele pensa é que é uma cobra. E ele sai correndo com medo de morrer. Na Suíça, as árvores de Natal são iluminadas com velas de verdade. Eles fazem isso nas igrejas há mais de 100 anos. E apesar de dar muito medo de ter um incêndio pavoroso, vê-las acendendo no final fica lindo. Essa mãe mostrou 2 papéis pro seu filho. Um que dizia ir pra Disney e o outro que dizia limpar a janela. O menino pegou sem saber e era o de ir pra Disney. Só que ele ainda não sabia ler. O primeiro alfabeto da história era assim, nenhuma vogal, e sem várias letras que você conhece hoje, que significa que o seu nome seria completamente diferente. O meu nome agora é Jlan, e o seu? Aperta os seus olhos pra ver o que tá escondido nessa imagem. Se você ainda não tá vendo, aperta um pouco mais, porque vai valer a pena quando... você... Ela descobriu como sempre ganhar na máquina de bichinho. No começo, parece que ela só vai pegar com a garra normalmente. Mas a gênia não espera ela descer e ganha o bicho do seu jeito. Esse carro detecta tudo o que acontece em volta, inclusive esse pedestre. E ele percebe até a diferença entre um tipo de carro e o... Esse é o seu lembrete. Já passou tempo suficiente e os seus dedos já reiniciaram. E agora você já consegue instalar eles outra vez. De nada, não importa em que momento você pausa esse vídeo. A espada vai sumir na hora, bem devagarzinho. Celebridades que têm bichos bizarros. A Billie Eilish tem uma aranha, que ela carrega pra todos os lugares e diz que acha fofinha. Já a Ariana Grande tem um porco, que tem um Instagram com quase 300 mil seguidores. O Sobin do TXT tem um porco espinho, e ele disse que brinca com o bichinho até a hora de dormir. Mas o Taehyung tem um ainda mais diferenciado. Uma cobra, credo. Com todo respeito, o Snoop Dogg tem uma barata. Ela apareceu na casa dele e ele tentou matar várias vezes, mas ela não morreu. Aí ele decidiu adotar ela. Esse comercial foi longe demais. Em 1989, a Nike fez um comercial com uma tribo do Quênia que é famosa por não usar sapatos. A ideia era mostrar que até eles queriam usar os sapatos da marca. O comercial saiu e aparentemente foi um sucesso. Até um cara perceber algo estranho. No fim do anúncio, eles falavam uma frase na língua deles, que a Nike traduziu como apenas faça, que é o slogan da marca. Só que o que eles realmente falaram era: eu não quero isso, me dá um sapato maior. Eles provavelmente acharam que ninguém ia entender e ninguém ia descobrir, mas descobriram. O que a sua letra diz sobre a sua personalidade? Se você escreve com letras grandes, provavelmente gosta de ser o centro das atenções, mas é um pouco inseguro. Mas se a sua letra for pequena, é uma pessoa muito focada, mas provavelmente é tímido e introvertido. Se você escreve rápido, provavelmente é ansioso e impaciente. Não lida muito bem com mudanças e provavelmente tem a letra feia pra caralho. Se você deixa espaços grandes entre as letras, não lida muito bem com pressão e não gosta que mandem em você. Mas se você escreve tudo juntinho, é uma pessoa muito sociável que faz muitos amigos, mas que não aguenta ficar sozinha. Músicas que você sempre cantou errado. Você provavelmente canta essa música assim: eu bebo cerveja, eu bebo cerveja. Mas o certo é: eu bebo, cê beija. Se no Parabéns você canta é big, é big, é big, é big, é big, você canta a versão nova, porque o original é pique, é pique.